Capítulo 26. Alguma coisa na luz do sol da manhã passando pelas árvores, e o efeito da bebida diminuindo, fez a lembrança da noite anterior voltar com assustadora clareza. Fiquei congelada no chão, horrorizada, enquanto cada detalhe das minhas ações passava pela minha cabeça. Eu tinha transado com Jude, o homem que me sequestrara. O fato de ele ser atraente, bonito e gentil era irrelevante. Mantive os olhos fechados, fingindo dormir, por vários minutos depois de ter acordado, mesmo ouvindo Jude se mexer bem ao lado. Tentei pensar em algumas coisas para falar e quebrar o gelo. Nada parecia apropriado. No que eu estava pensando para tomar bebida alcoólica? Foi por isso que eu o beijei. Não. Eu tinha me sentido atraída por Jude quando estava 100% sóbria. Eu podia tentar convencê-lo de que havia sido o álcool, mas não podia mentir para mim mesma. Fiquei com ele porque queria. Era vergonhoso, mas era a verdade. Massageei a testa com a palma da mão e fiz uma careta. Eu não tinha escolha, a não ser enfrentar logo aquela manhã estranha. Sobre ontem à noite, comecei, me sentando, e senti uma dor chata atravessar minha cabeça. Chocada, percebi que estava passando por minha primeira ressaca. Ainda que suave, era, inegavelmente, uma ressaca. Se havia um lado bom nessa história toda, era que meu pai não veria como eu o havia decepcionado. Infelizmente, eu não podia me poupar da mesma humilhação. Fingi estar profundamente interessada em amarrar as botas e mantive os olhos fixos nos pés, evitando encarar Jude. O que fizemos foi uma burrice, obviamente. Um erro. Um erro colossal. Eu tinha bebido muito e não estava pensando direito. Queria poder voltar atrás. Jude não falou nada. Eu estava meio inconsciente quando nós fizemos o que fizemos. Mal me lembro do que aconteceu. Se ao menos fosse verdade. Na realidade, minha memória me atormentava com um roteiro detalhado da noite anterior. O que quer que tenha acontecido entre nós, não foi minha intenção. Quer dizer, a verdadeira Brit não faz essas coisas. Como Jude continuou calado, olhei furtivamente em sua direção, nervosa. A maneira cautelosa e avaliadora com que ele me observava tornava difícil decifrar seus pensamentos. Eu tinha certeza de que ele sentia o mesmo, certo? Havia tantas coisas que eu queria lhe perguntar, mas me detive. Eu não ia procurar uma forma de racionalizar o meu comportamento. Não importava o que Jude pensava. O que eu tinha feito era errado, ponto. E ele era a pior pessoa com quem eu poderia ter cometido um erro tão grave. Jude se sentou e se espreguiçou, lânguido como um gato. Ficou de joelhos, colocou o cinto e me olhou com um ar dissimulado. Quanto tempo você levou para preparar esse discurso? Fequei a cara. Não foi um discurso. Simplesmente saiu. Que bom. Isso explica porque foi uma droga. Uma droga. Oi? Você não estava bêbada, Brit. Estava meio alta, claro, mas não esqueça que bebi metade da garrafa. Vou tentar não me ofender com essa história de você achar que eu poderia me aproveitar de você enquanto estava bêbada. E se é assim que você beija quando está embriagada, mal posso esperar para ver como beija quando está sóbria e consciente. Olhei para ele, de queixo caído. Eu não sabia como reagir. Ele estava me provocando? Em um momento como aquele? Quando você foi beijada pela última vez? Continuou ele, tranquilamente. E não estou falando de um beijo sem emoção, reservado, insignificante, do tipo que você esquece assim que acaba. Saí do meu estado de estupor só para dizer, de forma irônica, como o beijo de ontem. Ele ergueu uma sobrancelha. Ah, é. Então me pergunto por que você gemeu meu nome depois que pegou no sono. Eu não fiz isso. Ah, como eu queria estar com uma câmera. Quando foi a última vez que alguém beijou você de verdade? Perguntou de novo. Você acha mesmo que vou dizer? Foi seu ex? Arriscou ele. E se tiver sido? Foi seu ex que ensinou você a se sentir envergonhada e desconfortável em momentos de intimidade? Ele pegou de você tudo o que queria, mas nunca estava por perto para retribuir, não é verdade? O que você quer, Brit? Perguntou ele, sem rodeios. Quer mesmo fingir que a noite passada nunca aconteceu? O que aconteceu entre mim e Calvin não é da sua conta, rebati. Para sua informação, ele foi um ótimo namorado. Eu queria estar com ele agora. Menti. Meu comentário descuidado o deixou hesitante, mas ele se recuperou rapidamente. Ele ama você? O quê? Perguntei, nervosa. Se você o conhece tão bem, não devia ser uma pergunta difícil. Ele é apaixonado por você? Sempre foi apaixonado por você? Joguei a cabeça para trás com um ar de arrogância. Sei o que você está fazendo. Está tentando diminuí-lo porque está com ciúmes dele. Pode apostar que estou com ciúmes, rosnou ele. Quando beijo uma garota, gosto de saber que ela está pensando em mim, e não no idiota que desistiu dela. Eu me virei, me sentindo péssima por ele ter adivinhado a verdade. Eu poderia negar, mas ele descobriria. O ar entre nós estava pesado e carregado, e fiquei lá sentada, odiando-o por fazer com que eu me sentisse culpada. Me odiando por ter deixado as coisas irem tão longe. Havia um nome para as pessoas que se apaixonam por seus captores. Aquilo não era uma atração de verdade, eu tinha sofrido lavagem cerebral. Queria nunca tê-lo beijado. Queria nunca tê-lo conhecido. Jude amarrou os cadarços, puxando o nó. Vou preparar algumas armadilhas e espero trazer o café da manhã. Não devo demorar mais do que algumas horas. E o urso? Acabei de colocar mais lenha no fogo. Ele não vai passar pela fogueira e chegar até você. E você? Perguntei, mantendo a voz cuidadosamente indiferente. Ele abriu um sorriso frio e cheio de malícia. Preocupada comigo? Como não consegui pensar em nada sarcástico para dizer, dei a língua para ele. Jude balançou a cabeça. Exercitando a língua? Achei que você tivesse exercitado o bastante ontem à noite. Vai pro inferno. Me desculpe, amor, mas já estamos no inferno. Sem dizer mais nada,
Judy saiu pela floresta coberta de neve. Depois que Judy saiu, decidi fazer um inventário dos nossos recursos. O projeto ocuparia minha mente e me impediria de analisar o acontecimento da noite anterior. Eu não queria descobrir o que realmente sentia por ele. Não queria admitir que eu talvez estivesse completamente envolvida. Restava um dia de caminhada até Idlefield, e eu queria ter certeza, caso uma nova tempestade caísse ou enfrentássemos algum outro obstáculo invisível, de que sabia o que tínhamos. Abri a mochila de Judy e comecei a organizar seus pertences em 3 grupos: roupas de cama, alimentos e ferramentas. Quando cheguei ao fundo da mochila, encontrei uma pequena sacola de lona com alguns objetos, mas não havia zíper nem nenhuma outra abertura aparente. Na verdade, era quase como se a sacola tivesse sido costurada fechada. Os objetos forçavam o tecido, mas eu não conseguia chegar até eles. Eu não deveria ter ficado surpresa por Judy estar escondendo alguma coisa. Ele tinha discorrido sobre a importância de se ter segredos. Mas, ao usar o canivete que tinha roubado da cabana da guarda florestal para fazer uma incisão precisa ao longo da costura e ver o que havia lá dentro, foi exatamente como me senti. Surpresa. Não. Surpresa. Não. Chocada. Desnorteada, incapaz de acreditar no que tinha nas mãos. Inojeira. Peguei a fotografia de uma garota. Era uma foto inocente, tirada de longe, mas os olhos dela estavam estranhamente atentos. O sorriso largo e arrogante parecia tripudiar da câmera, os olhos fervendo de desprezo, como se ela estivesse mandando o mundo inteiro para aquele lugar só de olhar daquela forma penetrante. Lauren Huntsman. A menina que tinha desaparecido em abril do ano anterior enquanto passava férias com os pais em Jackson Hole. Porque Judy tinha uma foto dela. E não era uma foto qualquer, e sim uma tirada sem a sua permissão. Era como se ele a estivesse espionando. Fui ver o que mais tinha na sacola de lona, e o que achei dessa vez foi um par de algemas. Senti o estômago queimar. Porque Judy teria algemas. Eu só conseguia pensar em uma explicação. E não era nada boa. Peguei o diário de Lauren em seguida. Parecia errado ler coisas tão pessoais, mas, enquanto folheava as páginas, disse a mim mesma que só estava vendo se achava o nome de Judy. Eu precisava saber a ligação que existia entre os dois, mas o aperto em meu estômago me dizia que eu já sabia. Indo dançar hoje à noite. Mia Guard, Jackson Hole. Vai ser uma noite daquelas. Plano A. Ficar bêbada. Plano B. Fazer alguma coisa de que vá me arrepender. Plano C. Surpresa. Pontos extras se conseguir todos os 3 juntos. Mal posso esperar para ver a cara da minha mãe amanhã. Saberei que falhei se ela não se derramar em lágrimas pelo menos uma vez durante o jantar. Bem, estou saindo. Me deseje sorte. Beijing House, Lauren Era S.O. O diário de Lauren terminava abruptamente em 17 de abril do ano anterior. Não havia nenhuma menção a Judy. Foi só quando peguei o último item da sacola de lona que minhas mãos começaram a tremer de verdade. Um pingente de ouro em forma de coração. Eu me lembrava vagamente de ter assistido na TV a uma das coletivas de imprensa ligadas ao desaparecimento de Lauren. O pai dela tinha mostrado um desenho de um pingente de ouro em forma de coração que Lauren usava todos os dias desde que era menina. Ele tinha certeza de que ela estava usando o cordão com o pingente na noite em que desapareceu. Agora era óbvio porque Judy tinha se empenhado tanto em manter o conteúdo da sacola em segredo. A prova era indiscutível. Eu me lembrei de uma conversa entre Judy e Sean que ouvirá na cabana. As palavras deles me incomodaram no início, mas agora que eu tinha conhecimento do contexto em que elas foram ditas, faziam meu sangue gelar. Eu estou no comando, Ace. Trouxe você para fazer um trabalho. Procure se concentrar nisso. E, em seguida, a resposta perturbadora de Judy. Estamos trabalhando juntos há quase um ano. Pense em tudo que fiz por você. Ono ontas. Lauren Huntsman disse para Sarah. Será que Judy estava envolvido nisso? Será que ele a havia assassinado? Será que era esse seu trabalho? Matar? Será que Judy tinha seduzido Lauren, como fizera comigo? Minha cabeça começou a girar. Um gosto amargo e enjoativo se instalou em minha garganta. Quando me lembrei dos beijos de Judy, senti como se mergulhasse em água gelada. Me lembrei de estar deitada embaixo dele, presa pelo seu corpo, a proximidade quase avassaladora. Me lembrei de suas mãos sob minha camisa, acariciando tudo. Estremeci na hora, e voltei a estremecer com a recordação. E eu me sentia suja. E se o plano dele fosse me seduzir e depois me matar? Eu nunca deveria ter confiado nele. 5 minutos depois, ainda abalada, terminei de enfiar os pertences de Lauren e os suprimentos de Judy na minha mochila. Procurei em toda parte pelo mapa de Calvin, mas Judy tinha levado com ele. Não tinha problema. Eu sabia que Idlefield ficava a menos de 6 quilômetros dali, do outro lado de 2 lagos glaciais ligados por um estreito. A água provavelmente havia congelado, o que significava que poderia atravessar o estreito a pé. Eu estava com medo de caminhar pela floresta sozinha, mas não podia ficar mais ali. Eu não tinha como consertar a sacola de lona. Judy saberia que eu havia descoberto seu segredo. E isso mudaria tudo. Coloquei a mochila nos ombros. Eu queria sair o mais rápido possível, mas algo me fez parar em frente à entrada do nosso refúgio. Eu me contorci toda por dentro quando vi os galhos esmagados que tinham servido como cama para nós dois. Pensei nas várias formas sutis como Judy me ajudara nos últimos dias, principalmente quando Sean estava vivo. Ele havia driblado a ira de Sean e me encorajado a seguir em frente quando estive à beira do desespero. Tinha feito o melhor para me deixar confortável. Será que alguém capaz de tamanha bondade também podia ser responsável por uma brutalidade como aquela? Será que eu acreditava mesmo que Judy tinha matado Lauren Huntsman? Voltei a pensar nas provas que encontrara na mochila. Se havia chegado ao ponto de encontrar desculpas para defender Judy, eu realmente estava sofrendo da síndrome de Estocolmo.
Eu tinha me forçado a acreditar que conhecia Jude. Eu havia deixado de lado o criminoso insensível e criado um conto romântico em que o herói torturado está em busca de redenção. Que grave erro de julgamento. Chega de desculpas. A prova era a verdade. Andei depressa na direção oposta a que Jude seguirá. Ele estava com o mapa, mas eu tinha os suprimentos. Ele sabia rastrear como ninguém, mas não resistiria muito tempo sem água, cobertores, acendedor e lanternas. Além disso, eu acreditava que ele fosse demorar. Da última vez, tínhamos levado horas para caçar algo para comer. Se eu conseguisse uma boa dianteira, poderia chegar antes dele em Idlefield. De lá, eu ligaria para a polícia. E contaria que Lauren Huntsman não tinha se afogado em um lago. Havia sido brutalmente assassinada, e eu tinha uma boa ideia de onde eles poderiam encontrar seus restos mortais. Capítulo 27. As montanhas nunca pareceram tão hostis ou inóspitas como naquela manhã. Uma nuvem gelada surgia por entre as árvores, pintando a paisagem com uma estranha cobertura de gelo. A floresta densa bloqueava a luz do sol, criando uma escuridão úmida onde silhuetas retorcidas de árvores nuas em razão do inverno confundiam os olhos. Vi esqueletos com braços estendidos e flashes de caras feias em seus troncos cinza manchados. Um vento frio e cortante gemia, levantando neve como se uma manada frenética de cavalos fantasmagóricos houvesse acabado de passar. Os pinheiros balançavam inquietos, como se soubessem de algo que eu desconhecia. Senti dedos agarrarem meu casaco e, quando me virei, arfando, vi que era apenas um arbusto retorcido cujos galhos espinhosos e indomáveis haviam se enganchado no tecido. Me soltei e engoli seco, nervosa. Então saí correndo, afastando às cegas os galhos frios e molhados. A cada passo, sentia olhos atrás de mim. O nevoeiro tocou minha pele, e meu corpo inteiro estremeceu. Ursos e lobos. Eu pensava neles enquanto caminhava com dificuldade pela neve que o vento da noite anterior tinha transformado em montes íngremes descomunais. Cada pico me lembrava uma onda, congelada um instante antes da crista. Os montes intermináveis e o vapor sombrio tornavam a visibilidade difícil, então mantive a bússola no quadril, consultando-a constantemente. De vez em quando, o gemido assustador do vento me fazia parar e olhar por cima do ombro, os pelos do corpo arrepiados. Em pouco tempo, meus músculos começaram a reclamar de exaustão. Tinha feito minha última refeição no dia anterior, e me sentia fraca e desorientada pela fome. Seria muito melhor se eu pudesse simplesmente fechar os olhos e protegê-los do vento fustigante. Mas eu sabia que, se descansasse, acabaria caindo em um sono perigoso. Um sono do qual nunca acordaria. Minhas luvas estavam molhadas. Minhas botas e meias também, e o gelo fazia meus dedos parecerem frágeis a ponto de quebrar. Flexionei as mãos, bombeando sangue para aquecê-los. Esfreguei uma na outra, mas não sabia por que me dava ao trabalho. A dor acabaria se transformando em formigamento e dormência, e então eu não sentiria mais nada. Não. Eu estava feliz pela dor aguda e intensa. Isso queria dizer que eu ainda estava acordada. Viva! Meus pés escorregavam na neve e nas pedras. Quando eu não conseguia manter o equilíbrio, era minha bunda que acabava molhada. Cada vez que isso acontecia, eu levava mais tempo para me levantar. Tirava a neve das roupas, mas isso também parecia inútil. Eu já estava completamente molhada e tremendo de frio. Quando chegava ao topo de um monte repleto de árvores, via que outro se erguia atrás dele. E mais outro. Por trás das nuvens densas e cinzentas, o sol parecia uma esfera lúgubre se deslocando lentamente pelo céu. Ele atingira o ponto mais alto de sua jornada, e depois começou a descer em direção ao oeste. Eu vinha andando o dia todo. Onde estava Idlefield? Será que eu havia me perdido? Eu não sabia se seguia em frente ou se voltava. Aos poucos, minha esperança se transformou em desespero. Parecia que a montanha não acabaria nunca. Senhava Dardakara com uma cabana, qualquer cabana. Sonhava com paredes espessas e uma lareira quente. Sonhava em escapar dos ventos fortes que cortavam e queimavam. Ali fora, havia tanta coisa de que escapar. Vento e frio. Neve. Inanição. Morte. Capítulo 28. A noite em que Calvin ensinou a Corby e a mim a usar o tabuleiro Ouija foi a primeira vez que me lembro de ter ficado completamente sozinha com ele. Pode ter havido outras vezes, mas naquela noite me lembro de sentir como se fossemos as únicas duas pessoas no mundo. E eu amava Calvin Versteeg. Ele era meu mundo. Cada olhar seu em minha direção, cada palavra que falava comigo pareciam para sempre gravados em meu coração. Preciso fazer xixi. Está saindo. Corby Rio, levantando o zíper da barraca. Não vou conseguir chegar ao banheiro. Acho que vou ter que fazer xixi nos seus tênis, Calvin. Calvin revirou os olhos enquanto Corby pulava dramaticamente de uma perna para a outra, com a mão entre as duas. Ele havia deixado seus tênis em frente à barraca, ao lado dos meus chinelos. O Sr. Versteeg nunca nos deixava usar calçados dentro de casa. Eu duvidava que ele fosse se importar caso a barraca ficasse suja, mas já era um hábito, nada de calçados do lado de dentro. Por que você atura minha irmã? Perguntou Calvin, depois que Corby saiu. Podíamos ouvi-la gritando histericamente enquanto corria pelo quintal em direção à cabana. Ela não é tão ruim assim. Ela não tem muitos neurônios. Eu não queria falar sobre Corby. Calvin e eu estávamos finalmente sozinhos. Eu poderia tocar nele, de tão perto que estava. Eu teria dado qualquer coisa para saber se ele tinha namorada. Como não teria? Qualquer garota teria sorte de sair com ele. Limpei a garganta. Você não acha mesmo que os fantasmas usam o tabuleiro Ouija para se comunicar com a gente? Acha? Porque eu não acredito nessas coisas, acrescentei, revirando os olhos, e esperando ter soado inteligente.
Calvin pegou uma haste de grama que um de nós tinha trazido para dentro e começou a separá-la longitudinalmente, em tiras verdes enroladas. Quando penso em fantasmas, penso em Beal, e em onde ele está agora, disse ele, sem olhar para mim. Bo era o Labrador Coar da Chocolate dos Verstig. Ele tinha morrido no verão anterior. Eu não sabia como. Corby não me contou. Ela chorou por uma semana inteira quando ele se foi, mas se recusava a falar sobre o assunto. Quando perguntei ao meu irmão, Ian, como os cães morriam, ele disse: eles morrem atropelados por um carro. Ou têm câncer, e depois de um tempo você tem que sacrificá-los. Como Beal morreu de repente, não tinha sido câncer. Ele está enterrado no quintal da minha casa, disse Calvin. Debaixo do pessegueiro. Debaixo do pessegueiro é um bom lugar para se enterrar um cachorro. Quis abraçá-lo, mas fiquei com medo de que ele me afastasse. Meu maior medo era que Calvin saísse e eu perdesse a chance de me conectar de verdade com ele. Cheguei mais perto. Sei que você amava muito Beal. Ele era um bom perdigueiro. Coloquei minha mão trêmula no joelho de Calvin. Esperei, mas ele não se afastou nem empurrou minha mão. Ele me encarou com os olhos verdes vidrados e tristes. Meu pai atirou nele. Eu não esperava por isso. Não se encaixava com a imagem na minha cabeça. Eu sempre imaginara pneus cantando e o corpo esmagado e ferido do Beal na estrada. Tem certeza? Calvin me lançou um olhar frio. Porque assim o pai adoraria no Bo? Ele era o melhor cão do mundo. Era verdade. Eu tinha implorado ao meu pai para me dar um cachorro. E queria um labrador cor de chocolate como o Beal. Ele estava latindo muito uma noite e os Larsen ligaram para reclamar. Eu estava dormindo, mas me lembro de ouvir o telefone tocar. Meu pai desligou e gritou para eu colocar o Beal na garagem. Já passava da meia-noite. Ouvi meu pai me chamando, mas caí no sono de novo. Então escutei os tiros. 2. Por um minuto, pensei que meu pai tivesse disparado o rifle no meu quarto, de tão alto que foi o barulho. Corri para a janela. Vi meu pai chutando o Beal para se certificar de que ele estava realmente morto, e depois ele o deixou lá. Nem sequer o colocou em uma caixa. Levei a mão à boca. Estava quente e abafado na barraca, mas comecei a tremer. O Sr. Versteeg sempre havia me intimidado, mas agora ele tinha se transformado em um monstro assustador aos meus olhos. Eu enterrei o Bo, disse Calvin. Esperei até meu pai dormir, então peguei uma pá. Passei a noite toda cavando. Tive que colocar o Beal em um carrinho, de tão pesado que era. Eu não tinha como carregá-lo sozinho. Saber que Calvin teve que enterrar seu cachorro me deu vontade de chorar. Odeio meu pai, disse Calvin, tão baixo que me deu arrepios. Ele é o pior pai do mundo, concordei. Meu pai nunca atiraria em um cachorro. Muito menos por latir demais, e ainda mais se eu o amasse. Às vezes me pergunto se o fantasma do Beal está por perto, disse Calvin. E se ele me perdoou por não tê-lo colocado na garagem naquela noite. É claro que ele está por perto, falei, tentando lhe dar esperança. Aposto que Beal está no céu agora, esperando por você. Ele provavelmente está com uma bola de tênis na boca para vocês dois brincarem. Só porque alguém morreu não quer dizer que deixou de existir. Espero que esteja certa, Brit, murmurou ele, em um tom baixo e vingativo. Espero que, quando meu pai morrer, vá para o inferno e sofra lá por toda a eternidade. Capítulo 29. Ao anoitecer, vi fumaça subindo das copas das árvores. Eu tinha andado o dia inteiro sem comida nem água e, delirante, me arrastava pesadamente naquela direção. Quando a cabana surgiu em meio à neve torvelinhante à frente, pensei que fosse uma miragem. Era bonita demais para ser verdade, com suas janelas douradas e uma nuvem de fumaça cinza espiralando do alto da chaminé. Cambaleei para manter o equilíbrio enquanto o vento me empurrava e segui marchando penosamente em direção à cabana, hipnotizada pela ideia de calor e descanso. Enquanto subia a calçada coberta de neve, engasguei ao ver como minha memória havia me enganado. Idluild se ergia majestosa diante de mim. Pingentes de gelo da grossura de meus braços pendiam dos frontões, que se erguiam um após o outro, reproduzindo os picos das montanhas glaciais ao fundo. Centímetros de neve cobriam o telhado. Olhei para a cabana avidamente. O vulto de um homem passou pelas várias janelas. Ele olhou distraidamente para o quintal, levando uma caneca aos lábios. Calvin. Eu me ouvi dizer seu nome, um som congelado e sufocado. Então comecei a cambalear em direção à cabana. Escorreguei e fiz força para me levantar, sem nunca tirar os olhos da porta. Temia que, se eu desviasse o olhar por um instante que fosse, Idlewild e Calvin desaparecessem no crescente crepúsculo. Bati na porta, as mãos congeladas parecendo que iam quebrar a qualquer momento. Tremendo e chorando, espalmei as mãos na porta grossa de madeira, sem sucesso. Comecei a chutá-la, soluçando o nome de Calvin. A porta se abriu e Calvin olhou para mim. Por um longo instante, pareceu que ele não estava me reconhecendo, vi só confusão em seu rosto. Então, de repente, seus olhos se abriram, em choque. Brett. Ele me puxou para a cabana, e logo pegou minha mochila e tirou meu casaco e minhas luvas molhadas. Eu estava exausta demais para falar. Quando dei por mim, ele já tinha me levado para a sala e me colocado deitada no sofá perto da lareira. Ele revistou meus bolsos, provavelmente procurando alguma pista de onde eu estava. Como não encontrou nada, tirou minhas botas e massageou meus pés. Me envolveu com cobertores quentes e secos e colocou um gorro aconchegante na minha cabeça. Então despejou um rosário de perguntas que confundiram meu cérebro congelado. Você consegue me ouvir? Quantos dedos tem aqui? Quanto tempo ficou lá fora? Estava sozinha. Levantei o queixo, olhando fixamente para seus olhos verdes, reconfortada com sua habilidade. Queria abraçá-lo e chorar aninhada em seu peito, mas não sabia como fazer meu corpo se mexer.
Uma lágrima correu pelo meu rosto, e eu esperava que Calvin compreendesse as palavras que eu estava cansada demais para dizer. Nós estávamos juntos. Iria ficar tudo bem. Ele iria cuidar de mim. Calvin bateu no meu rosto. Você não pode pegar no sono. Fiz que sim, obediente, mas não consegui resistir. Ele não entendia. Eu tinha usado toda a minha energia para chegar até ali. Não havia sobrado nada. Eu precisava dormir. Eu tinha estado lá fora, caminhando e congelando, enquanto ele estava ali na cabana. Porque ele não tinha ido me procurar. Enquanto eu entrava e saía do meu estado consciente, Calvin saiu da sala várias vezes, sempre voltando depressa para me sacudir e me cutucar. Notiai vagamente quando ele pus termômetro sob a minha língua. Quando voltou de novo, colocou bolsas de água quente junto às minhas axilas e o que parecia ser uma bolsa térmica no meu colo. Ele me fez tomar uma caneca de chá de ervas e até me ofereceu alguns doces, mas fiz que não. Isso podia esperar. Eu queria que ele me deixasse em paz um pouco para dormir tranquilamente. Ou fique comigo, Brit. Não consigo, pensei, mas as palavras se dissolveram dentro de mim. Ele agarrou a minha cabeça, me forçando a olhar diretamente em seus olhos. Nada de dormir. Não, deixá-la em paz. Concentre-se, Mim. Suas palavras soavam abafadas, como se tivessem percorrido um longo túnel antes de chegarem a mim. Ah, Cal, suspirei, tentando me soltar dele. Ele bateu no meu rosto de novo. Um pouco mais irritada, desejei que ele parasse de me perturbar. Se eu tivesse forças, teria empurrado Calvin para longe. Me deixa, falei, com a voz arrastada e mal-humorada, batendo de leve em suas mãos. Continue, esforçando. Fique comigo. Preciso aquecê-la. Ele agarrou meus ombros, me sacudindo sem parar, até que o pouco de paciência que ainda havia em mim se perdeu e parti para o ataque, irritada. Para, Cal, me deixa em paz. Depois que explodi e as palavras saíram de mim, caí de volta no sofá, ofegante e exausta. Mas totalmente acordada. Cavado sobre mim, Calvin relaxou. Ele sorriu, acariciando minha bochecha afetuosamente. Assim está melhor. Fique irritada o quanto quiser, se isso ajudá-la a se manter consciente. Não vou deixar você dormir até sua temperatura passar de 36 graus. E você manda em mim? Perguntei, fungando, fraca. Sério? Vai discutir comigo agora? Os olhos de Cal se suavizaram e ele tirou o cabelo molhado do meu rosto. Colocou a mão sob os cobertores e apertou a minha com força, como se estivesse com medo de me perder se a soltasse. Estava tão preocupado com você, Brit. Corby me contou tudo. Sei sobressal-me até. Pisquei algumas vezes, achando que havia entendido errado o que ele acabará de dizer. Meu cérebro tentava aprender aquela nova informação lentamente. Corby? Ela está aqui. Está dormindo lá em cima. Eu a encontrei na cabana. Eles a deixaram lá para morrer, Brit. Encontrei-a na hora certa. Ela não tinha comida. Vai se recuperar, mas isso ainda não acabou. Tentaram matar minha irmã e minha garota. Terminou, a voz ligeiramente embargada. Se algo tivesse acontecido a uma de vocês, ele parou de falar, virando o rosto, mas não antes que eu visse seus olhos ardendo de raiva. Calvin tinha encontrado Corby. É claro que sim. Cal era Cal. E ela amava Corby. E me amava. E faria qualquer coisa para nos manter seguras. Mas se eu era sua garota e ele me amava, porque ele não tinha voltado para me procurar? Me apoiei no travesseiro para me levantar. Meus membros estavam descoordenados por causa do frio, mas isso não me impediu de lutar para me libertar dos cobertores. Eu tenho que ver a Corby. The manha, disse Calvin. Eu só a encontrei hoje. Ela estava muito mal, em pânico e delirante, e se machucou. Ela tropeçou nas escadas e machucou as costas e o cotovelo. Não me deixava tocar nela, não parava de gritar comigo e me chamar de chão. Dei a ela um comprimido para dormir para ajudá-la a relaxar. Ela precisa de uma boa noite de descanso. O mesmo vale para você. Posso lhe dar um comprimido? Minha mãe deixou o remédio aqui no verão passado e ainda está na validade. Não, só quero ver a Corby. Calvin tentou me deitar de volta no sofá, mas resisti. Eu precisava ver a Corby. Precisava ver por mim mesma que ela estava bem. Tudo bem, você pode vê-la, cedeu ele, mas eu a trago até aqui. Você precisa descansar. Vou fazer alguma coisa para você jantar e depois vou buscá-la. Ele passou as mãos pelo rosto, mas não antes que eu visse seus olhos se encherem de água. Pensei ao Pyre, Brett. Pensei que era um milagre eu ter encontrado a Corby e que nunca teria a sorte de achar você também. Eu pensei, minha vida, sem você. Lágrimas correram pelo meu rosto, e senti um nó na garganta. Calvin me amava. Nada havia mudado. Naquele momento, era muito fácil esquecer a dor e o sofrimento do passado. E o perdi completamente. Aquilo era nosso recomeço. Estou com medo, Cal. Cheguei mais perto dele. Ele, Ace, está lá fora. Não me dei ao trabalho de chamá-lo de Jude. Explicar a mudança de nome só complicaria as coisas. Calvin assentiu brevemente. Eu sei. Mas não vou deixá-lo machucar você. Assim que as estradas forem liberadas, vou tirar você e Corby daqui. Vamos até a polícia e contaremos a história toda a eles. Balancei a cabeça, indicando que havia mais. Ace matou. Passei a língua pelos lábios. Eu não esperava que seria tão difícil dizer. Era difícil admitir que Jude tinha matado Lauren Huntsman, porque isso evidenciava meu erro de julgamento. Eu tinha confiado em Jude. Eu o havia beijado. Tinha deixado as mãos dele explorarem meu corpo, as mesmas mãos que tinham impiedosamente matado uma garota inocente. Era terrível e humilhante. Se eu pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa no passado, seria isso. Não perceber o verdadeiro e repulsivo caráter de Jude.
murmurou Calvin, pressionando meus lábios suavemente com os dedos. Você está segura aqui comigo. Você viveu um pesadelo, mas acabou. Não vou deixá-lo machucar você. Ele vai pagar por fazê-las reféns. Ele vai para a cadeia, Brit. Você nunca mais vai ter que vê-lo. Tentei deixar a confiança de Calvin me consolar e me forcei a afastar a lembrança do beijo intenso e excitante de Jude. O que quer que tivesse acontecido entre nós era uma mentira. Ele havia me enganado. Eu precisava me lembrar disso. Quaisquer sentimentos que eu ainda pudesse ter por ele foram baseados em uma mentira, e eu tinha que extirpá-las, como um câncer. Ace matou uma garota aqui nas montanhas e eu tenho provas. Pronto. Eu tinha falado. Embora doesse, era a coisa certa a fazer. Eu não ia proteger Jude. E ela matou Lauren Huntsman. Olhe na minha mochila. A prova está lá. Calvin olhou para mim, a expressão enevoada de descrença. E ela matou Lauren? Gaguejou, claramente tão espantado quanto eu tinha ficado quando descobri. Ela desapareceu de Jackson Hole no ano passado. Você se lembra? Apareceu em todos os noticiários. Foi um alívio passar o peso do segredo de Jude para outra pessoa. Eu me lembro, respondeu Calvin, ainda chocado. Você tem certeza? Fechei os olhos, me sentindo zonza e cansada novamente. Oh, não, Mautila. Todas as provas contra ele estão lá. O pingente da Lauren, o diário e uma fotografia, que confirma que ele a seguia antes de matá-la. Calvin assentiu, obviamente abalado. Está bem, vou olhar. Mas quero que deite e fique calma, ouviu? Calvin foi até a janela e olhou para a floresta coberta de neve que cercava Idlefield. Colocou uma das mãos na nuca, apertando metodicamente. Eu via que ele estava inquieto e sentia um nó no peito. Calvin não sabia que estávamos enfrentando um assassino. Você está com o meu mapa? Perguntou ele, sem se virar. Corby me disse que você o pegou. Não estou zangado, mas preciso dele de volta. Não, está com Ace. Ele está lá fora, procurando por mim. Cal, peguei as provas de que ele matou Lauren Huntsman. Ele não vai me deixar escapar. Edlueld está marcada no mapa. Acho que ele virá até aqui. Se ele vier, não vai entrar, respondeu com severidade. Com o mapa, ele vai conseguir cobrir uma grande distância rapidamente sem se preocupar em se perder. Eu estava morrendo de raiva de mim mesma por ter dado o mapa ao Jude. Que descuido. Onde eu estava com a cabeça para confiar nele tão facilmente? Que armas ele tem? Ele está desarmado. Mas é forte, Cal. E inteligente. Quase tão inteligente quanto você. Calvin foi até a escrivaninha do outro lado da sala e abriu a gaveta de cima. Pegou uma arma e colocou um pente cheio de balas antes de enfiá-la no cinto. Eu sabia que os Versteeg tinham armas em Idlefield. O Sr. Versteeg tinha porte de arma, e Calvin tinha crescido caçando. Seus olhos encontraram os meus. Quase tão inteligente. Capítulo 30. Calvin me trouxe caldo de galinha e pão. Então foi acordar Corby. Quando eu a vi surgir no alto da escada, não me contive. Coloquei a bandeja com o meu jantar de lado rapidamente, afastei os cobertores e corri até ela. O olhar grogue de Corby se iluminou quando ela me viu subindo os degraus em sua direção. Quando a abracei, Corby já soluçava ruidosamente. Pensei que fosse morrer, disse ela, arfando. Tive certeza de que você havia morrido. Ninguém morreu, disse Calvin, e eu praticamente o via revirando os olhos diante de nosso encontro emotivo. Eu não tinha comida, nada, explicou Corby. Eles me deixaram na cabana para morrer. E eu teria morrido, se Calvin não tivesse me encontrado. É claro que a encontrei, ressaltou Calvin. Ace me disse que deixou 2 barras de granola e um cantil para você, não foi? Perguntei. Um olhar rápido e culpado para o irmão revelou que Corby tinha omitido essa parte. Sim, mas não era quase nada. Não o suficiente para 2 dias. Além disso, as barras de granola estavam velhas e tive que me forçar a comê-las. Pela primeira vez o melodrama de Corby não me incomodou. E a abracei ainda mais forte. Estou tão feliz por você estar viva e segura. Calvin e eu tentamos ligar para a polícia, mas a linha não está funcionando e o celular de Calvin está sem serviço, me informou Corby. Então Calvin vai atrás de Shawn e Ace sozinho e vai trazê-los para cá. Detenção por cidadão. Não é isso, Calvin? Eles estão a pé e Calvin conseguiu um snowmobile. Contei para Calvin que o plano deles é sair da montanha e roubar um carro. Ele vai sair amanhã bem cedo e patrulhar as estradas. Eles não vão escapar assim tão fácil. Mas Shawn, calma-se, Aurora. Vou fazer o que for preciso para detê-los, disse Calvin. Uma coisa é certa. Eles não vão sair das Tetons, a menos que estejam amarrados na minha SUV. Olhei para Calvin, surpresa. Porque ele estava falando como se Shawn estivesse vivo. Ele tinha atirado em Shawn e queimado o corpo. Eu o tinha visto fazer isso. Calvin encontrou o snowmobile abandonado à beira da estrada. Que sorte, não é? Continua Corby. Estava com as chaves na ignição e tudo. Tinha um rádio também, e Calvin acha que o snowmobile provavelmente pertencia a um guarda do parque. Ele tentou usar o rádio para pedir ajuda, mas estava destruído. Que sorte, murmurei, concordando, e senti um arrepio suave correr pela espinha. Calvin pegara o snowmobile da cabana da guarda florestal. Então por que não corrigiu a irmã? Porque estava mentindo. Será que Calvin ia fingir que não tinha matado Shawn? A polícia com certeza entenderia por que ele fez aquilo. Shawn era um criminoso. E, de qualquer maneira, Calvin tinha atirado em Shawn em legítima defesa. Só que não tinha sido bem assim. Como Jude tinha me lembrado incontáveis vezes, Shawn estava desarmado quando Calvin puxara o gatilho. Fui para a cama entorpecida, mas não de frio. Calvin tinha me monitorado atentamente a noite toda, e, fiel à sua palavra, recusou-se a me deixar dormir até meu corpo alcançar uma temperatura segura.
Mesmo tendo visto Calvin verificar as fechaduras das portas, eu estava com medo do escuro, e de quem, poderia entrar na cabana enquanto eu dormia. Jude estava lá fora na floresta. E, embora uma porta trancada pudesse atrasá-lo, talvez não conseguisse detê-lo. Seu futuro estaria em risco caso ele não destruísse as provas de que era um assassino. Minha intuição me dizia que ele devia estar muito determinado. Calvin me colocou no quarto com decoração de urso, no segundo andar, no mesmo quarto em que eu havia dormido nas visitas anteriores a Idlefield. A senhora Versteeg tinha escolhido um tema para cada um dos quartos, e o meu tinha uma cama de madeira de 4 colunas com uma colcha com estampa de urso, um tapete falso de urso e quadros de ursos nas paredes. Uma foto era de um urso negro mãe brincando com 2 filhotes, mas o outro mostrava um urso pardo feroz, com os dentes arreganhados. De repente, quis estar no quarto de Corby, com o tema de pesca. Não queria me lembrar do encontro da noite anterior com o urso, ou do que tinha acontecido depois, sob a árvore, com Jude. Deitei na cama, ouvindo os passos de Calvin lá embaixo. A TV estava desligada para ele conseguir ouvir qualquer som estranho. Ele também tinha desligado as luzes de dentro, mas havia deixado as de fora acesas, iluminando cada entrada da cabana. Ele havia me jurado que ninguém se aproximaria da cabana sem que ele notasse. Eu estava pegando no sono quando ouvi uma batida na porta do quarto. Cal? Gritei, me sentando depressa e puxando o lençol até o queixo. Ele abriu a porta. Acordei você? Solti o ar, aliviada. Não. Entrei. Dei um tapinha no colchão ao meu lado. Ele manteve a luz desligada. Só queria ter certeza de que você está bem. Estou um pouco assustada, mas me sinto segura com você por perto. Por mais hábil e determinado que Jude fosse, Calvin o derrotaria. Se Jude encontrasse Idlefield, se ele tentasse entrar, Calvin o impediria. Isso era o que eu repetia para mim mesma. Ninguém vai entrar, me assegurou Calvin, e isso me confortava, como nos velhos tempos. Ele lia meus pensamentos. Você tem uma arma extra? Perguntei. Acha que eu deveria ficar com uma, por garantia? O colchão afundou quando ele se sentou ao meu lado. Ele estava usando um moletom vermelho e preto surrado da Eglan High School. Eu tinha pegado emprestado aquele moletom inúmeras vezes no ano anterior, levando-o para a cama comigo para sentir o cheiro quente e salgado de Calvin enquanto dormia. Eu não via Calvin ou seu moletom desde que ele tinha ido para Stanford, havia 8 meses. Achei estranho ele não ter substituído o moletom velho por um de Stanford. Talvez ele tivesse um, mas estivesse lavando ou algo assim. Ou talvez ele não estivesse pronto para deixar o passado para trás, e tudo aquilo que ainda significava tanto para ele. Era um pensamento reconfortante. Você sabe usar uma arma? Perguntou Calvin. Ian tem uma, mas nunca disparei. Então é melhor não ficar com nenhuma. Brit, eu lhe devo desculpas. Ele hesitou, olhando para baixo e expirando lentamente. Eu podia ter aliviado as coisas, dizendo que não havia importância ou fazendo um comentário espirituoso, mas decidi não partir em sua defesa. Eu merecia aquilo. Tinha esperado muito tempo para ouvir aquelas palavras. Me desculpe por ter magoado você. Nunca foi a minha intenção, disse ele, o rosto marcado pela emoção. Ele se virou, limpando rapidamente as lágrimas. Sei que ficou parecendo que fugi o mais rápido que pude, como se estivesse louco para deixar a cidade e você. Acredite ou não, eu estava com medo de ir para a faculdade. Meu pai colocou muita pressão em mim. Eu morria de medo de fracassar. Sentia como se precisasse me desligar de casa e começar a construir a minha nova vida logo. Eu tinha que impressionar o meu pai. Tinha que mostrar a ele que eu merecia o dinheiro da faculdade, e ele me deu uma maldita lista de obrigações para eu me certificar de que estava à altura, acrescentou, amargamente. Você sabe quais foram as últimas palavras dele antes de eu ir embora? Não se atreva a ficar com saudades de casa. Só mariquinhas olham para trás. E ele falava sério, Brit. Foi por isso que não voltei no dia de ação de graças ou no Natal, para provar que eu era um homem e que não precisava correr para casa quando as coisas ficavam difíceis. Por isso. E porque eu não queria vê-lo. Peguei a mão de Calvin e a apertei. Para animá-lo, levantei seu queixo e abri um sorriso travesso. Você lembra quando éramos crianças e fizemos aquele boneco voodoo do seu pai e nos revezamos para espetar um alfinete nele? Calvin bufou, mas sua voz continuou inexpressiva. Roubei uma das meias da gaveta dele, enchemos com bolas de algodão e desenhamos o rosto dele com uma canetinha preta. Corby pegou o alfinete na caixa de costura da minha mãe. Eu nem me lembro do que ele fez para nos deixar tão furiosos. Calvin cerrou a mandíbula. Eu perdi um lance livre em um jogo de basquete no 7º ano. Quando chegamos em casa, ele me disse para começar a jogar bolas na cesta. E que não me deixaria entrar em casa até eu fazer 1000 lances livres. Estava muito frio, e eu estava só com a camisa do jogo e um short. Você e Corby ficaram vendo tudo da janela, chorando. Quando eu terminei, era quase hora de dormir. 4 horas, murmurou para si mesmo desanimadamente. Ele me deixou congelando lá fora por 4 horas. Agora eu me lembrava. Calvin, por fim, tinha entrado, a pele manchada e irritada pelo frio, os lábios azuis, os dentes batendo. 4 horas, e o Sr. Versteeg não havia sequer virado a cabeça para trás para ver como o filho estava. Ficou no escritório usando o laptop, de costas para a janela que dava para a cesta na entrada da garagem. Você vai me agradecer por isso, disse o Sr. Versteeg, apertando o ombro gelado de Calvin. No próximo jogo, não vai perder nenhuma bola. Você vai ver.